Nós estamos aqui com o IBDFAN Núcleo Uberaba e hoje nós vamos fazer a entrevista Esclarecimento e Acolhimento com a professora Marcela Manucci, a professora de canto coral e de piano. Então é com imenso carinho, com muito prazer que a gente vai fazer um bate-papo com a Marcela. Tudo bem? Olá, Heloísa, tudo ótimo. E você? Também, graças a Deus, um dia de cada vez, diante desse período que nós atravessamos, que é um período especial e que todos nós estamos crescendo através dessa pandemia. Então, eu gostaria de saber de você, qual foi a mulher que mais influenciou você na sua infância? Sem sombra de dúvidas, a minha mãe. Minha mãe foi o meu exemplo, o meu alicerce, a minha base para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Sou uma mulher trans, aos 27 anos, e ela, mesmo sem ter conhecimento da causa, um conhecimento específico da causa, que eu nasci na década de 90, ela conseguiu me acolher e entender a minha orientação sexual e a minha identidade de gênero. Ela foi muito importante, ela foi o meu alicerce. Sem nenhum, ela parou de estudar, ela teve o primeiro ano do ensino médio incompleto. Ela teve que parar porque ela me teve e a vida não foi fácil. Mas com todos os enfrentamentos que ela teve, ela conseguiu ser dona de um restaurante. Agora, há 3 anos, ela se formou em pedagogia. Ela tem um curso superior. E hoje nós vivemos felizes. A gente já passou por bastante transtornos em relação à minha identidade de gênero, porque era um assunto que a gente não sabia, não tinha muito conhecimento, como eu disse, né? Não era tão acessível, mas mesmo assim ela conseguiu compreender, me auxiliar e me ajudar. E o mais importante, proporcionar uma qualidade de vida. Foi sempre que ela quis. Então eu consegui estudar, me formei com a ajuda dela, ela trabalhando, e ela conseguiu me estudar, me formar, e consequentemente também ela conseguiu se formar. Hoje é uma professora e que luta por um espaço da diversidade, né? Não só das pessoas trans, mas da diversidade, quem é diferente na nossa sociedade. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz, a gente do IBDFAN, por esse motivo, né, que nós temos de cada vez mais reafirmar a conduta da mulher perante a sociedade, que tem que ser assim, de acolhimento, esclarecimento e poder lidar com as diversidades em todos os setores. E parabéns para você e pela sua mãe, viu? Por serem mulheres que são capazes de fazer a diferença quando se diz em termos de educação, principalmente, que a gente fica tranquilo, porque a educação vem desde a infância, e a gente fica tranquilo ao saber que existem mulheres assim, né? Do século XX, né? Como você falou, em 1990, né? Isso. Então, é uma grande... Nasci em 93, né? Já, não, Então, era um tema que era um tabu, né? uhum, A gente teve nomes como Roberta Close, uhum. mas não era acessível, as pessoas não falavam, não comentavam. Né? Então, mas a gente fica muito tranquilo com essa questão de terem mulheres que compreendem, né, a situação e lutam pela causa. Então, sua mãe foi uma dessas mulheres diferenciadas. Parabéns, viu? Bom, Marcela, você nos contou que a mulher que você conviveu na infância e que nós acreditamos que seja a mulher mais importante da sua vida é a sua inspiração, que seria sua mãe, né? Inclusive que ela é professora, que ela é pedagoga. E agora eu gostaria que você citasse uma mulher que tenha contribuído para a humanidade com uma causa, né, assim, que fez diferença para nós.
Olha, no meu ponto de vista, eu vou salientar aqui um nome, Roberta Close. É uma mulher trans, mas que não foi conhecida pelo rótulo trans, e sim pelas suas qualidades, pelo seu empoderamento feminino, pela sua beleza, pelas suas atitudes, suas ações, sua inteligência, sua sabedoria, enfim. Né? É claro que, quando você fala Roberta Close, a maioria das pessoas conhece pelo fato de ser uma modelo, atriz, cantora trans. Mas foi um marco para a sociedade. Acho que, se não me engano, é da década de 60. E conseguiu fazer uma transição em meio ao fim de um período difícil para o Brasil, né? Que foi um regime militar. E até os dias de hoje é lembrada pela sua carreira, pelo seu exemplo, e força e garra de mulher. Né? E não, ela não desistiu, ela deu o seu sim à vida. Porque muitas não têm essa oportunidade, acabam se perdendo no meio do percurso, não têm as devidas oportunidades, e o que resta, né, que a gente viu um retrato até pouco tempo de mulheres trans, é ligado à profissão sexual. E ela quebrou esse tabu. Né? Foi modelo, foi atriz, foi cantora, enfim. Foi uma mulher mundialmente conhecida. Para mim, é um exemplo, e eu já li muito sobre ela e continuo admirando cada vez mais. Então, que bom. Então, nós te agradecemos. E você tem alguma mensagem para você deixar para as mulheres? A mensagem que eu deixo é: continue a viver a vida intensamente, como nós somos intensas, e não deixar se abater por comentários maldosos, por ideologias ultrapassadas que batem à nossa porta em pleno século XXI. Todos os dias, nós saímos de um enclausuramento e tentam nos colocar a todo instante. Então, é determinação, força e garra de sempre, de toda mulher. Porque a mulher faz história todos os dias, mesmo que a história nos condene a voltar por uma caixinha, por um lugar onde nós não éramos ouvidas, onde não éramos assistidas. E que a gente possa, né, sempre dar voz ativa às diferenças, porque elas têm que aprender a conviver, se aceitar e se humanizar, principalmente, porque a humanização é o fundamental para que o diálogo da humanidade seja um diálogo de paz. Então, isso é muito importante, né? Que a gente busque, como mulher, sempre apaziguamento, amor e identificação dentro do meio social. Que a gente faça essa diferença. Porque, afinal de contas, eu falo muito isso, a gente tem útero, né? Então, se a gente tem condição também de adotar. Então, muitas mães que são trans, elas estão participando de adoção de crianças. Crianças, inclusive, acima de 7 anos, Marcela. Então, isso é muito importante, sabe? Nós temos que acolher, sempre acolher, e nunca deixar de vivenciar a humanização do ser. Sempre pensar no outro. O que eu posso fazer? E aonde está o amor? Isso, para mim, é fundamental numa relação. Então, que você seja essa pessoa maravilhosa, que continue essa professora, dando liberdade com responsabilidade. Este é o quadro Esclarecimento e Acolhimento do IBDFAM. Em comemoração ao Dia das Mulheres, estamos convidando mulheres que tenham repercussão na nossa sociedade e que possam esclarecer algumas questões relacionadas à mulher no período da pandemia. Hoje é a doutora
Mariana Pontes, que é a delegada responsável pela Delegacia da Família em Uberaba. E nós queremos saber algumas informações, porque há alguns estudos que apontam o aumento da violência doméstica durante o período da pandemia. Por isso, a gente queria saber como a mulher que se sente em violência doméstica deve agir, a quem ela deve recorrer, se a violência doméstica é só em relação à mulher ou se abrange outros aspectos, outras pessoas, e quais são as medidas que são adotadas visando a proteção dessa mulher que se sente em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, então, esclarecer algumas dúvidas, né? Mas, primeiramente, a violência doméstica, ela veio com a Lei Maria da Penha reforçando, né? E a lei define como aquela violência sofrida dentro da unidade doméstica ou em qualquer relação íntima de afeto. A vítima, ela tem que ser necessariamente uma mulher, mas pode ser uma mulher trans, pode ser relações homoafetivas, desde que a vítima seja mulher, independente do gênero do autor, né? Então, a vítima de violência, eu falo que a primeira providência dela é denunciar. Denunciar para quem? Para um órgão da rede de proteção. Todo município ele possui uma rede de proteção à vítima de violência doméstica. Então, o órgão principal, não diria principal, eu acho que todos os órgãos têm a sua função na rede, mas o órgão, vamos colocar, mais direto e mais fácil é a polícia, através das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Onde não tem essa delegacia, a vítima deve procurar a delegacia de polícia que existe naquela cidade ou na cidade mais próxima. Na delegacia, algumas medidas vão ser tomadas. Então, ela pode solicitar uma medida protetiva caso ela esteja em risco, né? Ela está sendo ameaçada ou ela foi agredida e ela está em risco de continuar com aquele agressor. Então, existem diversas medidas protetivas previstas na lei e a lei ainda dá uma abertura para outras medidas que, eventualmente, as autoridades acham necessárias, né? As mais comuns são o afastamento do lar do agressor e a proibição de contato e aproximação com a vítima, testemunhas e familiares. Mas existem outras, como proibição de porte de arma, introdução dos filhos ao lar, retirada de pertences pessoais. E hoje em dia tem um crime muito comum e com as tecnologias, né, que é o 218C, que é um crime de expor a vida íntima da vítima em meios de comunicação, né, principalmente o WhatsApp ou redes sociais, né, publicar de alguma forma não autorizada as imagens íntimas da vítima. E a gente pede, como medida protetiva, a proibição de se pronunciar sobre a vítima em qualquer meio de comunicação. Também é uma medida que não está prevista, mas pode ser solicitada também. As medidas protetivas são pedidas sempre na delegacia de polícia, e o delegado envia para a justiça e o juiz defere. Hoje em dia, com os meios tecnológicos, também é bem rápido o deferimento das medidas protetivas. As varas são especializadas normalmente, onde a comarca não é única. Sempre existe uma vara criminal, que é a segunda vara criminal. Sempre. Ela é normalmente competente para apurar, julgar os crimes de violência cometidos em sede de violência doméstica. Então, a vítima tem que procurar a rede de proteção, tem que procurar, normalmente, centros de referência da mulher, que fazem um atendimento psicossocial, um acolhimento, orientações sobre o que ela pode fazer, quem procurar. Algumas cidades existem casa-abrigo também, para aquela vítima que não tem para onde ir, né, quando foi agredida. Outros encaminhamentos também, como a Defensoria Pública, para ver outras questões que não a da violência, porque a violência doméstica ela é multifacetária, então ela envolve diversos setores. Então,
por exemplo, encaminhamentos para uma ação de divórcio, de separação, guarda e visita de filhos, a situação dos bens do casal, né? Então, todos esses encaminhamentos são feitos nos órgãos da rede, né? Normalmente na delegacia, no centro de referência. Ah, entendi. Então, existe uma equipe multidisciplinar dentro da delegacia, não, mas sim, que a delegacia encaminha para questões psicológicas, de reintegração dessa mulher que vai estar, com certeza, com a autoestima abalada, relação patrimonial com questão dos filhos, guarda. Então, ela vai ser assessorada em todos esses sentidos, né? Isso, em todos os pontos que foram causados pela violência, né? Em tudo que a violência interferiu, ela vai ser orientada em como agir em cada setor. Nossa, muito interessante. E em relação à pandemia, em Uberaba, especificamente, houve aumento do número de casos nesse período de pandemia, em que houve período de lockdown, ou se permaneceu estável? Laís, eu falo assim, houve um aumento? Houve. O aumento em Uberaba, especificamente, foi de cerca de 9, quase chegando a 10%. Eu posso atribuir especificamente à pandemia? Não, eu não posso atribuir. Por quê? A violência doméstica tem um grande problema que chama-se subnotificação, que são aquelas violências que não são denunciadas. Então, quando existe um aumento nos números, existe um aumento do número de denúncias, não especificamente o número de aumento das violências ocorridas. Então, eu não atribuo especificamente à pandemia. O que acontece com a pandemia é que os olhos se voltaram para uma violência que acontece em casa, em um período que mandaram as pessoas ficar em casa. Né? Então, houve um aumento no número de denúncias, não especificamente no número de violências. Acredita-se que sim? Sim, né? Com o agressor em casa o tempo todo, os filhos dentro de casa, a mulher sem trabalhar, problemas financeiros, gestão de bebida alcoólica e droga, todos os fatores que aumentam por si só a violência doméstica, independente da pandemia, se juntaram dentro de casa no período da pandemia. Então, isso causou sim um aumento, né? Por óbvio, não teria como ser diferente. Sim, entendi. A gente tem que ter muito cuidado com essas notícias, essas vinhetas sensacionalistas que muitas vezes transmitem algo que não faz jus à realidade, né? Exatamente. E até porque o número de denúncias vem aumentando mesmo. A tendência é que aumente mesmo. Não significa que aumentou a violência, mas aumentou o número de denúncias, porque a mulher está em uma fase, vamos colocar assim, de empoderamento, de encorajamento da denúncia. Como eu te falei, existe uma rede de proteção, uma rede à disposição dela, para ela, que ela faça a denúncia, para que ela se sinta segura ao fazer a denúncia. Então, isso por si só aumenta a quantidade de denúncias. As mulheres estão denunciando mais. Amém. Bom, né? Isso é ótimo. Então, quer dizer que esse aumento de denúncias se dá muito mais ao esclarecimento que as mulheres adquiriram, de que tem e do aumento dos recursos disponíveis também, do que de um fator como a pandemia. É uma questão mais da mulher ter consciência dos seus direitos, da sua realidade, da sua condição e do seu apoio, do que em razão de um fato extraordinário como a pandemia. Exatamente, é uma soma de fatores, né? A pandemia somou todos os fatores, mas existem outros fatores envolvidos que fizeram esse número crescer. Ah, entendi. E agora, para finalizar, eu gostaria de perguntar se você citasse uma mulher que influenciou a sua vida, seja no âmbito familiar, seja no âmbito mundial, e que tenha sido determinante em alguma escolha, em alguma situação, e que seja uma inspiração para a senhora. Olha, eu falo que as mulheres da minha família, em geral, sempre foram uma inspiração para mim. São mulheres fortes, mulheres batalhadoras, mulheres lutadoras. Mais especificamente, a minha mãe, porque a minha mãe foi uma mulher lutadora, uma mulher inteligente, fez depois de velha, eu criar 3 filhos. Falo assim,
sem nenhum tipo de problema. Minha mãe, com certeza, é uma mulher que me inspirou. Muito bacana. A mãe da gente tem um papel fundamental na nossa vida. Exatamente. Por isso que a gente tem que coibir violências domésticas, porque as crianças presenciam violências contra elas. Isso tem um agravante psicológico muito forte, mas que só vai ser visto É uma violência que atinge todos, né? todos em volta. Amigos, sistema de família, filhos principalmente, a mulher para se recuperar, para sair do ciclo. Toda uma família. Imagino. Enfim, queria muito agradecer a senhora a disponibilidade, a atenção e deixar agora um espaço para alguma mensagem que a senhora queira deixar do Dia das Mulheres, para as mulheres, sobre empoderamento, sobre autocuidado. Enfim, esse espaço a senhora pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, a participação. O principal, acho que é se falar, no caso da polícia, né, porque a delegacia é um órgão da Polícia Civil, é incentivar a denúncia. Denuncie sempre, denuncie aos órgãos competentes. Procure sempre um centro de referência, uma delegacia, porque a denúncia é um primeiro passo e é um passo dos mais importantes na quebra do ciclo. Então, a minha mensagem é sempre denuncie. Independente do momento escolhido, a denúncia faz parte de um processo importante na quebra do ciclo de violência. E, então, é importante que ela procure os órgãos competentes. Do IBDFAN Núcleo Uberaba, com a doutora Fabiana Prado, secretária adjunta da Secretaria de Saúde do nosso município. Vamos fazer uma entrevista contando com ela, que é uma grande pessoa que nos ajuda ao combate à Covid-19, e trazemos também por ser o mês internacional da mulher. Doutora Fabiana, como a senhora está? Tudo bem? Olá, Heloísa, estou bem, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar com vocês nessa data que é tão marcante para nós. Doutora Fabiana, quais são as suas funções hoje junto ao município de Uberaba? Heloísa, eu sou médica, especialista em medicina de família e comunidade, sou mestre em clínica de doenças infecciosas e parasitárias, sou delegada do Conselho de Medicina, com representação aqui na regional do Triângulo Mineiro, Maco do Sul, e durante todo o meu exercício de vida profissional eu sempre fui professora nos cursos de medicina, inclusive na especialização de médicos na especialidade de medicina de família. E tive a grata oportunidade de evoluir com os meus ideais a partir dessa oportunidade, né, de vir para a secretaria e ser secretária adjunta, trabalhando nesse momento tão difícil, de tempos tão difíceis que estamos vivendo com essa pandemia da Covid. Nós ficamos consternados, né, com tantos óbitos. A senhora tem o número de óbitos que Uberaba atravessa hoje? No nosso último levantamento, nós contabilizamos 424 aproximadamente. Ainda temos um óbito prevalente nas faixas etárias maiores, e esse vírus ele não tem uma predileção específica por gêneros entre mulher e homem. Então, um quantitativo muito proporcional entre pessoas do sexo masculino e feminino. Doutora Fabiana, o papel da mulher durante essa pandemia, ele é diferente, ele faz a diferença, ele é fundamental? A mulher, ela se faz fundamental em muitas frentes, né, Heloísa? A mulher, ela é a cuidadora, ela é o grande alicerce da família, ela adoça
com rigores e mãos de ferro em todos os ambientes em que estamos. Nesse não é diferente, né? Essa doença, de tantas dúvidas que temos, tantas questões técnicas que ainda são conflituosas, mas tem algumas questões que elas são fundamentais. O nosso comportamento, com certeza, é muito importante para a transmissão da doença. E a mulher, sim. Então, ela se faz tão importante como sempre, quando ela é a grande orientadora do lar, na escola, no trabalho, dessa sensibilidade da higienização, do cuidado da gente com a gente mesmo, do uso da máscara, colocando o toque, né, de amor, de carinho, até na máscara em si, nas orientações para os familiares, para os jovens, em relação a aglomerar, nas ideias que podem pacificar um pouco a tristeza que todos vivemos, né, com perdas, com restrições, com medos, com anseios. Então, a mulher, inquestionavelmente, ela se faz importante mais uma vez. Essa observação que a senhora colocou do uso da máscara é muito importante. Vou até colocar a minha agora, porque eu fiquei até com vergonha. Que às vezes a gente tira, né, achando que a gente está super protegida, mas não está. Então, eu gostaria que a senhora citasse uma mulher que foi exemplo para a humanidade e que é exemplo para a senhora, doutora Fabiana, diante de tanta instrução que a senhora tem, diante de hoje ocupar um cargo, né, importante, não só junto ao município, mas ao estado de Minas Gerais, que a senhora é delegada do estado, é isso? É isso. Então, eu gostaria que a senhora colocasse para nós um exemplo de mulher que a senhora acha que poderia nos auxiliar muito nesse momento, né, tão triste, de tanta dor. Eu acho que esse mês todas nós ouvimos muitas coisas bonitas, né? A partir daquela tragédia que as mulheres lá daquela indústria lá dos Estados Unidos sofreram e que deu origem ao Dia Mundial da Mulher. Quantas nós não recebemos mensagens de Maria Maria, do Milton Nascimento, Mulher, Mulher, do Erasmo Carlos, né? Quantas de nós tem um pouco de Madonna, quantas de nós tem um pouco de Marilyn Monroe, quantas de nós tem um pouco de tudo. E nisso, quando você me faz essa pergunta, me remete à Madre Teresa de Calcutá, né, que eu também avalio que todas nós temos um pouco, quando a gente prega o amor, quando a gente prega a importância da família, quando a gente prega o cuidado com o próximo, o cuidado com quem precisa, quando a gente se preocupa com o outro e quando a gente ensina os nossos pares a evoluir nesse caminho da solidariedade, da humanidade, do respeito, e nesse momento tanto se faz necessário para o que estamos vivendo. As suas considerações finais, doutora Fabiana. Minhas considerações finais é que nós não nos percamos na tristeza que a gente está vivendo, que a gente não perca a lucidez, que a gente de verdade se adapte a um novo normal, pensando aí nas dificuldades e nas restrições que ainda vão nos acompanhar por muito tempo frente a essa pandemia, a possibilidade de muito tempo, e que consigamos nos manter inteiras, com saúde mental, que a gente procure o cuidado conosco mesmas, para que a gente possa cuidar de quem amamos, que faz parte do nosso ser, e que estejamos unidas para que a gente possa vencer esses tempos difíceis que estamos vivendo. Doutora Fabiana, a senhora falou uma questão muito importante, a saúde mental. Então, isso é fundamental, é digno que toda mulher busque a sua saúde mental. Porque, como a senhora falou, nós somos o pilar.
Então, se nós somos o pilar, nós precisamos focar muito nisso agora, na saúde mental. O IBDFAN Núcleo Uberaba agradece e pede à senhora, né, que sempre esteja com essa bondade, com essa, vamos dizer, com esse trabalho, com esse envolvimento e com esse compromisso em salvar vidas. Nós pedimos a Deus que dê muita saúde para a senhora, para a família e para todos nós. Muito obrigada. Eu agradeço. O mundo está precisando muito de coisa boa. Muito obrigada.